Alô, varandeiros! Grande dia para vocês! Chegamos na varanda mais famosa do Brasil com o pré-jogo Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos. Para o Santos, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, que tem 45 pontos, é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. Já para o Fortaleza, será a 31ª rodada, apenas 32 pontos. É 17º colocado e nesse momento estaria rebaixado o time comandado por Enderson Moreira. Enderson Moreira, que já passou pelo Santos e gosta de uma retranca, o nosso Enderson Moreira. O Fortaleza, que depois que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, como caiu a performance do time do Fortaleza, hein? Agora, o Santos vai com o time titular hoje jogar contra o Fortaleza? Não. O Cuca poupa novamente os titulares e deve jogar com o time praticamente reserva. Para você que tá ligado na varanda mais famosa do Brasil, eu vou colocar aqui as prováveis escalações de Santos e Fortaleza. O Santos praticamente definido. Uma hora antes teremos a escalação oficial, né? João Paulo no gol. É claro que o João Paulo me parece ter ganho a posição do John, né? O John que voltou agora, mas o João Paulo deve ser o goleiro titular do Santos daqui pra frente e deve jogar contra o Palmeiras no dia 30. João Paulo no gol, Madson na direita, Laércio e Alex formam a zaga, Felipe Jonathan na esquerda, Vinícius Balieiro no meio, Sandri forma o meio-campo com Vinícius Balieiro. Giamota, Arthur Gomes, Luca Braga e Bruno Marques. Esse é o time do Santos para o duelo contra o Fortaleza às 19 horas. O Fortaleza escalado também por Enderson Moreira. Felipe Alves no gol, Tinga, Paulão e Wanderson. Carlinhos na esquerda. Felipe, Juninho, Romarinho. E na frente, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Esse é o Fortaleza que joga daqui a pouquinho contra o Santos. Agora, se analisarmos a escalação do Santos, eu gosto bastante do meio-campo. Eu acho que Balieiro e Sandri podem e devem ser o meio-campo do Santos para esse ano de 2021. O Alisson está muito bem no Santos, mas sabemos que o Alisson sofre constantemente algumas contusões e tem também a questão de amarelo. Então, Balieiro e Sandri terão, durante o ano de 2021, diversas oportunidades de jogar juntos, né? Eu gosto muito do Sandri, eu já venho falando pra vocês aqui do garoto Sandri há bastante tempo na varanda e também eu gosto do Balieiro. O Balieiro pra mim é um jogador incansável, né? Corre o campo todo, é importante ganhar maior minutagem, maior rodagem no time profissional, mas com certeza será um belíssimo jogador. A zaga com Laércio e Alex não me preocupa, foi a mesma zaga que jogou o último jogo, né? Foi bem o Santos no último jogo, então não tem enormes preocupações com Laércio e Alex, foram bem contra o Botafogo e devem repetir a boa partida hoje com o ataque já veterano do Fortaleza, né? O Fortaleza que tem Osvaldo e o Wellington Paulista, um ataque muito veterano do Fortaleza. Eu acho que o Alex e o Laércio vão dar conta do recado na noite de hoje. O Madson já é praticamente um titular, né? Ele e o Pará se alternam como titular, não tem dificuldade. Felipe Jonathan praticamente já é o titular do Santos, na esquerda não tem problema nenhum. As grandes mudanças estão na frente, né? Giamota volta a ser titular do Santos no dia de hoje. O Giamota, que é muito contestado pela torcida, alterna bons e jogos não tão bons. Vamos aguardar, vamos ver se o Giamota, jogando lá em Fortaleza, consegue se destacar no dia de hoje. O Arthur Gomes, que é aquela eterna promessa que nunca deslancha, aí a grande preocupação do torcedor santista. E na frente, Lucas Braga, que é o titular, né, do Santos hoje, então deve ser o único titular, junto com o Felipe Jonathan e o João Paulo, são 3 titulares hoje que serão escalados. Lucas Braga hoje está escalado, é o grande destaque desse time na noite de hoje. E Bruno Marques deve ser o atacante titular do jogo de hoje. Foi bem contra o Botafogo, quase marcou 2, só marcou 1 contra o Botafogo, mas se não fosse o goleirão do Botafogo, teria encaixado 2 no último final de semana. Eu particularmente acho um bom time alternativo, acho que o Cuca acerta em colocar essa escalação na noite de hoje, mas queria ouvir de vocês. Nos comentários, você concorda com a escalação do Cuca?
Ele deveria poupar também o Lucas Braga, o Felipe Jonathan, o João Paulo ou não? Vale a pena colocar esse mistão no jogo de hoje contra o Fortaleza, lembrando que o Santos matematicamente ainda tem chances de título no Campeonato Brasileiro, né? Matematicamente ainda é possível o Santos pensar no título do Campeonato Brasileiro, mas sabemos que é muito complicada essa missão. Então é importante que o Santos pense em classificar para uma zona de Libertadores, né? Pensando ali no G6, G7 ou G8, caso de fato o Palmeiras seja campeão da Copa Libertadores. Teremos outras oportunidades ali surgindo, mas a torcida do Santos só pensa na Copa Libertadores da América. Todos os olhos estão voltados para o dia 30. E o Varanda vai fazer uma super cobertura desse grande jogo, hein? Já começamos amanhã com a live Concentra, primeira live de Santos e Palmeiras. Já falando tudo desse grande jogo que realmente está parando as atenções de palmeirenses e santistas. Vamos comparar elenco, vamos comparar time, vamos comparar técnico e estratégias. Vai ser lives diárias até o dia do jogo. Você fica ligado no Varanda Futebol Debate, na varanda mais famosa do Brasil. Deixa seu like, se inscreva no canal. E a semana do Santos tá bem turbulenta, né? O Santos que dispensou o Felipe Ximenes, dispensou o Márcio Santos. O Rueda, que havia falado na sua primeira entrevista que não mudaria nada até a final da Libertadores ou até o Mundial se o Santos passasse pelo Palmeiras, e não cumpriu a palavra, né? O Rueda já mudou, já dispensou o Felipe Ximenes, que era superintendente de futebol, e também o Márcio Santos. Ou seja, isso pode causar alguma turbulência dentro do clima interno do Santos, né? Eu acho que não é momento de se mudar peças, não é momento de fazer reestruturação. O Santos deve colocar todas as suas fichas na Libertadores da América. Qualquer tipo de dispensa deve ser feita depois da Libertadores. Eu não concordo com essa postura de mudança, de reestruturação nesse momento. Acho que o Santos precisa concentrar esforços, sim, em pagar os seus jogadores em dia, né? Organizar toda a parte financeira do clube. Esses são os esforços que a diretoria deve concentrar e não mudar peças nesse momento. Acho um erro a demissão de Felipe Ximenes, acho um erro a demissão de Márcio Santos, por mais que se fala em Santos que o Márcio Santos não tinha tanta proximidade com o elenco, que o Felipe Ximenes teve algumas desavenças com alguns jogadores do grupo, ou seja, independente disso, estava dando certo, né? O Santos chega a uma Copa Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, então mudar essa estrutura nesse momento, para mim, não é nada positivo, não foi um ponto certo da gestão do Rueda. Acho que começa mal o Rueda. Na minha opinião, o Rueda erra nessa questão de demissão do Ximenes e também do Márcio Santos. Agora, sobre os ingressos, né? Muita gente falando, Marcão, o que você achou da divisão dos ingressos? Uma parte para os jogadores, uma parte para o comitê gestor, uma parte para os familiares, enfim. O que você achou dessa divisão de ingressos? É muito difícil, eu acho que qualquer divisão que a diretoria fizesse geraria polêmica, né? Então, assim, os familiares dos jogadores têm realmente direito de ir ao jogo, né? 25 ingressos apenas para sócio-torcedor é uma quantia pequena, ou seja, irrisória. Então é muito difícil comentar sobre esse ponto de divisão de ingressos, sendo que só foram disponibilizados 150 ingressos. Qualquer decisão que fosse tomada poderia causar alguma indignação. Se parte desses ingressos, ou a totalidade desses, fossem destinadas para a torcida, geraria talvez alguma indignação dos jogadores, né? O inverso também é verdadeiro, ou seja, eu prefiro não tecer opinião de um lado ou de outro. Eu acho que qualquer divisão, um número pequeno de ingressos geraria muita turbulência. É igual casamento, né? Você tem ali um limite de convidados. Qualquer decisão que você tome, ela gera, de fato, alguma repercussão dentro da família. Então, essa divisão de ingressos na Copa Libertadores da América, para mim, é muito parecido com casamento, né?
Quem não é convidado fica chateado, quem é convidado fica feliz, e assim é a vida. Não acho que foi uma decisão ruim da diretoria, e sim muitos poucos ingressos, né? 150 é um lote muito limitado para qualquer tomada de decisão. Enfim, dia 30 de janeiro teremos um baita de um jogo. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. A torcida santista só pensa nisso. Vamos torcer para que o Alisson esteja de volta e o Santos com o time completo. Contra esse Palmeiras que joga hoje contra o Flamengo, o santista está tendo a oportunidade de ver esse time do Palmeiras jogar. É um time muito rápido, que joga muito pelas pontas, assim como o Santos, e tem no Luiz Adriano um jogador com características de centroavante, né? É de fato um matador, é de fato um cara que sabe fazer bem o pivô, faz bem o facão. Lucas Veríssimo e Luan Pérez vão precisar fazer uma partidaça para segurar esse ataque do Palmeiras que preocupa. Do outro lado, o Santos também tem um ataque fulminante, letal, com o Marinho, com o Soteldo e com o Caio Jorge. Ou seja, teremos um jogaço, meus amigos. Um jogaço dia 30 de janeiro, Santos e Palmeiras. É isso. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fica ligado que tem mais vídeos de Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos. Grande abraço. Valeu. Tchau.